Boa tarde a todos do nosso canal de Splash. Hoje recebemos aqui o jornalista e apresentador Manuel Soares, que deixou a TV Globo recentemente, no fim de junho, e lançou o seu podcast, um agregador de notícias, o Bombou, que já está aí na rede. Além disso, Manuel é autor do livro Para Meu Amigo Branco, que será a inspiração para o espetáculo de mesmo nome, que faz temporada até o fim de agosto aqui no Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana. Verdade. Comigo vai estar aqui o meu amigo Lucas Pazin, colunista de Splash. Boa Seja tarde. muito bem-vindo, Manuel. Queridos, muito obrigado pelo carinho. Beijo para a galera aí do UOL. Bem-vindo, Manuel. Vamos começar a nossa entrevista, então, falando dessas novidades aí, né, que o Felipe contou. Eu queria que você me contasse um pouco sobre a ideia desses projetos, se eles já vinham aí, né, o podcast, se ele já vinha na sua cabeça essa ideia, se foi algo que surgiu aí nesse último mês, com mais tempo aí, né, com vontade de trabalhar em outras plataformas, em outros segmentos. Conta pra gente como é que despertou essas novidades e o que vem mais de novidade aí que você pode contar já. A gente está muito feliz porque o Bombou, ele é um desejo que eu já tinha desde o começo da minha carreira. Eu acho que é super importante que nós possamos levar às pessoas a maior quantidade possível de ângulos da notícia. Eu acho delicado quando as pessoas elas ficam reféns somente de um olhar, de um veículo. E hoje, obviamente, ninguém tem tempo de ficar consumindo todas as notícias que chegam. Então, o UOL produz notícia, a Terra produz notícia, o G1 produz notícia, e no fim do dia você precisa escolher um lugar para olhar as suas notícias. E essa escolha, muitas vezes, por mais que os veículos não queiram, acaba privando a pessoa de ter acesso a um ou outro olhar, a uma ou outra informação. Então, por exemplo, talvez uma notícia que esteja na capa do Valor Econômico de hoje, que é super importante para quem vai comprar uma casa, essa notícia não esteja na capa do UOL por uma questão mais editorial. Então, como é que nós conseguimos juntar tudo isso? Foi aí que me veio a vontade de criar um agregador de notícias. A grande lógica do agregador de notícias é que a pessoa vem até o Bombou não vai produzir notícia. Então, por exemplo, o UOL fez uma reportagem super bacana sobre o John Depp, com esse caso que aconteceu com eles. Bom, nós vamos colocar o link do UOL no portal do Bombou e a gente quer que as pessoas que venham até nós, que se interessam por isso, vão até o UOL. A nossa intenção é levar o público que já nos acompanha e já gosta da nossa lógica de notícia para os outros veículos. A nossa intenção é impulsionar cada vez mais o acesso a esses veículos. E, obviamente, que aí tem toda uma categoria de ranqueamento desses veículos, de qualificação desses veículos, quem tem informação mais precisa. O agregador de notícias é exatamente isso. E, no meio disso, nós decidimos fazer um boletim diário do Bombou. O boletim diário, ele entra na categoria, nas plataformas sociais, ele entra na categoria de podcast. Mas não é um podcast que eu estou lançando, porque podcast configura uma relação de entrevista e tal. O que nós estamos fazendo é um resumão diário do que as pessoas precisam saber naquele dia. Com licença. É um resumão diário do que as pessoas precisam saber naquele dia. Porque deu 5 horas da tarde, cara, não é todo mundo que tem como ficar vasculhando e não é todo mundo que tem durante o dia de trabalho a oportunidade de ficar olhando o que determinado Instagram falou, o que determinado site falou. Se ele tiver como se informar em 20, 25 minutos para poder retomar a sua vida, melhor. Óbvio que, se a partir daquela informação que a gente deu, ele tem interesse de dar uma aprofundada, sei lá, como no caso da morte da Marielle, do assassinato da Marielle, a pessoa quer se aprofundar um pouco mais, aí sim, nós vamos encaminhá-lo para o Metrópole, para o G1, vamos encaminhá-lo para outros sites que estão fazendo esse aprofundamento. Mas eu acho que a grande sacada do Bombou é você fazer aqueles principais highlights do dia, e a gente está muito feliz, porque nós estamos hoje como 19º podcast mais ouvido do Brasil, isso com menos de uma semana de lançamento. Travou? Acho que travou um pouquinho a imagem do Manuel. Vamos ver se ele volta. Oi, voltou.
Nós esperávamos alcançar esse lugar daqui 4, 5 meses, a partir da solidificação de um público. Isso veio muito rápido, para a nossa surpresa. Na categoria Notícias, hoje no Spotify, nós somos o 3º podcast mais ouvido do Brasil. Nós só estamos atrás do podcast da Folha, que tem uma qualidade maravilhosa, e o podcast O Assunto, apresentado pela Natuza, que eu sou apaixonado pela forma dela fazer comunicação. Então, assim, quando você perde para o original Spotify da Folha e você perde por da Globo, você começa a chegar à conclusão que você não está perdendo. Então, assim, para nós está sendo muito legal poder viver isso. Eu não vou me desconectar da comunicação. Existe, sim, possibilidades do Bombom ir para emissoras de TV. Travou de novo, né? Acho que sim. Oi, eu tô... Oi, você tá ouvindo a gente, Manuel? Tô ouvindo vocês. Você estava falando de possibilidade de ir para a TV, né? A gente até ia querer saber se você já foi sondado por outro canal, se já tentou levar até esse projeto mesmo para alguma emissora. Na verdade, as emissoras estão chamando a gente para conversar, mas eu tomei a decisão de viver um pouco essa intimidade da minha família, que eu não vivo há muito tempo, né, gente? Os meus filhos, por exemplo, eu tinha uma relação, por mais que eu fosse um pai super conectado, tem coisas no dia a dia que só a convivência te entrega, né? Então, os meus filhos, por exemplo, com autismo, eles tiveram um salto no desenvolvimento da verbalização a partir da nossa convivência, que foi lindo de ver. E aí, quando nós conversamos com os especialistas e os profissionais que cuidam deles, eles disseram: a convivência paterna tem um papel nesse lugar. Então, assim, nesses últimos 20 anos da minha vida, eu trabalhei muito, trabalhei cerca de 12 a 15 horas por dia, e era também o tempo que eu não estava entregando para essa molecada. Os meus próprios filhos adultos, adolescentes, eu acho que, por mais que você queira, a minha relação com eles acabava também ficando uma relação um pouco mais truncada, porque você não tinha o tempo da convivência, você não tinha o tempo daquele afeto. Então, eu estou me permitindo, nesse momento, viver um pouco mais isso, do que ficar focado tanto na questão profissional. Graças a Deus, nós temos aí uma tranquilidade financeira para poder pensar nisso. A gente sabe que essa não é a realidade de todos os brasileiros, mas como a gente tem uma tranquilidade financeira para poder dar esse tempo, eu acho legal. Agora, no dia 28, eu estou embarcando para a África, vou ficar em Angola um período, até porque, para mim, é super importante, né? Eu costumo brincar que nos momentos de mudança da vida é sempre importante você visitar a sua mãe. E no meu caso é a Mãe África. Então, assim, eu vou passar um tempo na África, tem uma imersão cultural, uma imersão espiritual para ser feita, porque aí quando você volta em outro contexto. Óbvio que o Bombom, ele vai continuar rodando, ele vai ter boletins exclusivos vindo da África. Antes dessa viagem, nós temos aí a peça de teatro que é baseada no livro Para o Meu Amigo Branco, que agora na quinta-feira estreia no Sesc Copacabana, e aí está sendo muito bacana a repercussão, direção do Rodrigo França. Beijo para todos os atores, beijo para o elenco, beijo para toda a equipe. Eu fiz questão de não acompanhar os ensaios, porque eu quero sim viver a experiência do espectador, quero ver a experiência da pessoa sentada na plateia. A peça é baseada no meu livro, a peça não é sobre mim, então é super importante a gente deixar isso bem nítido, porque eu acho tanto que o nome do protagonista da peça não é Manuel. Então a gente tenta ser super, super cuidadoso, porque senão virá uma relação de ego trip, e não é sobre isso. Acho que a gente está falando de uma outra coisa. No meio disso, a gente tem o lançamento da minha marca de roupa, que está saindo agora. Estou muito feliz com isso também. Não era uma intenção de lançar marca de roupa e coisa, porque eu não sou desse ramo, não sou desse meio, mas foi até uma dica dos meus filhos, porque muitas frases do livro acabaram ficando em sites, a galera colocou nos seus Instagrams e tal, não sei o quê, e começou a ter uma demanda. E foi aí que nasceu a Mano Rei,
que é uma marca de roupa que a gente lança no Brasil e em Angola. Ela vai estar sendo distribuída nos 2 países por enquanto. Já temos aí uma remessa gigante de peças pedidas. Superou também o que a gente esperava, que a gente sempre pensa começar pequenininho, né, cara? A minha cabeça ainda é uma cabeça de comunicador comunitário, né? Uma cabeça de empreendedor de comunidade. Às vezes eu fico meio abismado quando as coisas elas tomam uma proporção assim maior. Mas a gente está muito feliz, e óbvio, a gente tem também uma casa noturna aqui em São Paulo, e a gente tem uma barbearia voltada para pessoas com neurodiversidade, com autismo e outras neurodiversidades, porque a gente sabe que é difícil para essas pessoas cortarem cabelo. Então, assim, não dá tempo de dar aquela relaxada que queria e tal. Mas, com relação às emissoras de TV, cara, eu acho assim, eu tenho um projeto pessoal de comunicação. Eu tenho um projeto de comunicação que passa por você colocar as pessoas em primeiro lugar. A empresa que vier com esse olhar de colocar as pessoas em primeiro lugar, e quando eu falo colocar as pessoas em primeiro lugar, inclusive é pensando no negócio. Quando as pessoas estão em primeiro lugar, você tem mais audiência e naturalmente você cresce. E aí colocar as pessoas em primeiro lugar é você cuidar da saúde mental das pessoas quando você faz a escolha da notícia. Eu estou alimentando a alma do meu telespectador de quê? É de morte, é de violência? A gente sabe que isso vai dar audiência. Mas é sobre isso que a gente quer alimentar o coração das pessoas? Onde é que a gente faz as pessoas serem mais felizes, estarem mais próximas dos seus sonhos? Porque isso dá audiência, isso dá resultado. Nada é tão lucrativo quanto a felicidade. Eu sei que a tristeza até dá lucro, mas a felicidade, quando as pessoas veem em você a possibilidade de serem mais felizes, cara, pode ter certeza que elas não vão sair de perto de você. E se elas ficarem perto de você, seus clientes também vão ficar. Manuel, esses projetos são incríveis, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre eles, vamos perguntar umas dúvidas aqui, mas tem uma coisa que me chama bastante atenção, assim, e já estive com você em outros lugares, é a forma que você fala dos seus filhos, a forma que você fala da sua família. A gente vê que essa troca de vocês é muito importante para você. Numa outra entrevista, você até falou que eles te blindam, né? No momento aí que você passou desse fim do encontro aí, com muito fala por aí, muitas, né, polêmicas circulando aí nas redes sociais, os seus filhos te blindam. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Sobre essa relação, o Dia dos Pais está chegando. Eles são a sua verdadeira rede de apoio ali que você tem. Teve nesse momento final aí do encontro e tem agora, né, nesse novo caminho? E quando alguns amigos perguntam o que é ser pai, eu digo que é você criar uma estratégia para ser eterno, porque ser pai é isso, é você caminhar para a eternidade, é você, mesmo depois que não estiver mais nesse plano, você continuar vivo, o que você é, o que você pensa, a sua visão de mundo, tudo isso. E eu não digo pena, mas eu lamento pelos pais que não têm os filhos como rede de apoio. Porque geralmente nós acreditamos que nós somos a rede de apoio dos nossos filhos. E o que meus filhos, principalmente os mais velhos, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua identidade social, mas o que eles me ensinaram muito cedo é que eles podem ser a minha rede de apoio. Eles podem ser a âncora que eu preciso para continuar avançando. E eles têm feito isso com muita maestria. Obviamente que eles respeitam muito o meu olhar, respeitam muito o meu ponto de vista. Eu pertenço a uma outra geração, né? Eu rebobinei fita, ouvia Racionais no Walkman, pegando 273X vindo da Zona Leste. Então, assim, a minha geração é outra, a geração deles é uma geração um pouco mais atualizada, mas ao mesmo tempo eles respeitam muito a minha experiência de vida. Então, e eles sabem que eu valorizo muito a minha purificação mental, emocional, espiritual. Eu digo que dentro da minha casa só tem espaço para nobreza. Então, nada que não for nobre eu consigo acolher. E eles respeitam muito isso. Tanto que a nossa agenda humana dentro de casa é muito calçado nisso. Vem cá, o que é que você quer fazer? O que é que você quer ler?
Eu pergunto para eles, vem cá, tem alguma coisa que eu precise saber na imprensa a meu respeito? Eles dizem, nada relevante, nada relevante. Esses dias foi muito legal, porque um deles entrou no meu quarto e falou bem assim, vem cá, você viu a moça que tá envolvida numa situação que aparentemente seria uma situação de racismo no avião? Eu falei, não, eles disseram, pô, isso aqui você precisa ver, acho que você tem como ajudar. Esse caso agora, por exemplo, dessa mãe que os filhos caíram do segundo andar, eles trouxeram para mim, disseram, ó, a imprensa está falando que essa mulher está sendo acusada pelo Conselho Tutelar e vai ser processada por abandono de incapaz. A gente sabe que você pensa diferente, talvez você deva falar sobre isso. E, de fato, a minha visão sobre esse caso é que essa mulher, ela é tão vítima quanto as crianças. Se alguém deveria ser preso, é o pai das crianças que não está presente ali, fazendo o que deveria fazer. Estando, né, conectado à realidade daquela família. Então, assim, os meus filhos, eles acabam me entregando isso, mas é uma relação que eu tento fazer com que seja o mais recíproca possível. Eu sou pai, eu não sou amigo, não sou colega, tem horas que o espaço de diálogo precisa cessar, porque alguém precisa ter a responsabilidade de tomar uma decisão, e isso às vezes não é tão confortável como pai. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Nós ouvimos, quem é pai e quem é mãe, né? Quem é líder de uma família sabe do que nós estamos falando. Que não, um terço das famílias brasileiras são lideradas por mães solos, então não posso ser desequilibrado falando isso aqui. Mas a minha função e a função da Maria de Norá, minha esposa, é ouvirmos a opinião de todos e, no fim das contas, nós temos que tomar decisões, seja na questão profissional, seja nas questões pessoais, e graças a Deus tem dado muito resultado. E recentemente você teve um papo ali com a Sônia Abrão, né, no Tarde é Sua, e você falou sobre uma proposta internacional, mas que você acabou decidindo ficar aqui no Brasil. Muito disso foi pelos seus filhos, e dá para contar pra gente o que era essa proposta internacional, que o Manuel não topou ir? Cara, eu acho que se eu contar, eu vou acabar expondo uma negociação que está em andamento com outras pessoas, e aí eu também não quero cometer esse tipo de indelicadeza no ambiente profissional. Mas o principal para mim é isso. Eu tenho meninos num processo de verbalização. Tirá-los agora do idioma português, levá-los para Europa ou para os Estados Unidos agora, vai criar neles ainda um processo de retardo no desenvolvimento. E eu não gostaria que isso acontecesse. Então, assim, financeiramente é interessante, né? Porque a gente sabe que a realidade do jornalismo no Brasil, ela não está uma realidade tão confortável a ponto de você poder ficar escolhendo trabalho, mas eu preciso escolher as minhas prioridades de vida. E esses meninos, principalmente os pequenos, eles estão num arco de desenvolvimento ali entre 0 e 6 anos, que é considerada ainda uma primeira infância estendida. Eles estão num processo de construção da sua identidade por conta da neurodiversidade, que é muito mais importante do que a minha colocação profissional. Eu tenho visto amigos que são correspondentes internacionais, que tiveram em guerras, cobriram e tal, não sei o quê, mais velhos, de cabelos brancos, e aí quando eles vêm falar comigo, eles falam, cara, guarda tempo para a família. Eles dizem, olha, se a gente pudesse voltar no tempo, eu abriria a mão de ter participado da cobertura da Guerra do Golfo, da queda do Muro de Berlim, só para ter ficado com essa criança. Hoje essa criança é um adulto, é uma adulta, e esse tempo não vai voltar. Então esse tipo de arrependimento eu não quero. Eu prefiro 1000 vezes não estar presente na próxima posse do presidente norte-americano, ou da presidente norte-americana, do que perder, sei lá, o meu filho aprendendo a andar de bicicleta, entendeu? Boa. Sim, boa, tá explicado, né? E, bom, você saiu do encontro recentemente, né? Tá aí já com um novo projeto. E eu queria saber se depois de ter saído ali do encontro, você falou com as apresentadoras que seguem lá, com a Patrícia, a Tati, a Valéria, e se mantém em contato com alguém de lá? Eu não consegui ouvir sua pergunta, desculpe.
Não, sem problema, eu repito. Você saiu do encontro recentemente e já está com um novo projeto, mas eu queria saber se você mantém contato com o pessoal de lá, com as apresentadoras, a Patrícia, a Tati, a Valéria, após a saída, se vocês chegaram a conversar. Eu tenho uma visão pessoal, assim, muito tranquila com relação a isso. Eu acho que é super importante que você dê espaço para que os ciclos se encerrem. Porque muitas vezes, quando você. Isso que eu estou falando não é nem só com relação ao trabalho. Quando você termina um relacionamento, ou quando você se afasta de um grupo de pessoas por uma situação X ou Y, eu acho que é importante que você dê uma certa distância para que as emoções do distanciamento elas se acomodem, porque querendo ou não, isso acontece. Eu, por exemplo, quando viajo, vou para o exterior e tenho que ficar 1 ou 2 semanas fora, pelo menos nos primeiros 2 dias, eu tento reduzir a margem de contato para que a ausência e o distanciamento, ele acomode as relações. Porque muitas vezes, quando você vive uma situação de afastamento, nesse caso, por um desligamento de trabalho, e você fica ali insistindo, impondo sua presença nas coisas, isso cria um nível de constrangimento que eu acho que é óbvio que eu sei que seria muito bem recebido por todos e por todas, porque são pessoas que fazem parte da minha vida, fizeram parte da minha vida, pelo menos dos últimos 6 anos, mas agora eu estou fazendo questão de viver isso que eu estou vivendo aqui. Óbvio que sei que alguns estão preocupados, mandam mensagem, quando mandam mensagem eu respondo, mas eu não estou impondo essa presença, porque eu acho que existe hoje um ecossistema de um projeto lindo chamado Encontro, que eu não faço mais parte, e esse ecossistema... Travou? Travou aqui para mim também. Manuel, você está ouvindo a gente? Oi. Tá caindo um pouco. Oi, agora sim a gente está ouvindo você. Então eu acho isso, eu acho que naturalmente as relações elas se conectam novamente. O que eu acho que é necessário nesse momento é ter essa... Caiu? Voltou? Deixa eu só ver aqui. Não. Eu vou... Manuel, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a internet. Tá. Para tentar facilitar aqui, que eu tenho uma ligeira impressão que esse desconforto é por conta da internet. Tá ok, a gente aguarda você. Oi, retornou aí? Voltamos. Beleza, maravilha. Agora sim. Agora vai. Não, então eu tenho muito respeito por esse processo. Eu acho que isso é uma questão até de maturidade emocional. É óbvio que, Manuel, existe uma demanda de informação sobre isso, porque isso gera um certo engajamento. Sim, gente, eu sei que existe, sei que muitos sites também dependem dessas notícias para continuar gerando, até porque a gente vive disso, né? Todo mundo tem o seu eixo de trabalho, mas eu confesso que não é algo que eu faço questão de ficar alimentando, porque muitas vezes uma palavra dita errada durante uma entrevista ou uma coisa ambígua que pode ser mudada o sentido, pode romper uma relação humana que o interessante não é ser rompido, você entende? Então, assim, eu procuro ser muito cuidadoso. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu estou muito tranquilo com a saída do encontro, eu estou tranquilo com o projeto Encontro, eu acho que é um projeto muito precioso para esse país, é um projeto que informa, que ajuda pessoas, quem acompanhou hoje, por exemplo, a cobertura da Aniele falando, quem acompanha, por exemplo, as coberturas que são feitas em efemérides, datas comemorativas, ou até em coberturas um pouco mais trágicas, sabe que a informação que aquele produto traz educa e muitas vezes salva vidas. Então, assim, eu peço a você que está acompanhando a gente,
que você continue conectado ao encontro. Eu acho que é importante. Tem informações ali que vai sim ajudar a sua família, ajudar a sua vida, e é o serviço que uma emissora do tamanho da TV Globo presta e tem que prestar para um país desse tamanho, né? Tá certo. E você acompanhou o desempenho da Tati, da Valéria, que elas ficaram ali 2 semanas, né, na frente do programa, e elas foram bastante elogiadas. Você chegou a acompanhar? Cara, eu não acompanhei tanto, até porque nesse período a gente estava organizando o que seria o Bombom. Mas, obviamente, eu conheço a Tati e a Valéria há muito tempo. Os elogios que elas receberam, para mim, não é novidade. Quando eu conheci a Tati há muito tempo, não tinha ainda toda essa visibilidade, ela não era Tati, eu disse a ela, a sua forma de se comunicar é algo muito, 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 muito precioso. Guarde isso com muito carinho. A sua forma de comunicar é um diamante que você precisa guardar e você não pode abrir mão dele. A Valéria, eu conheço a Valéria desde quando nós fazíamos profissão repórter juntos. Nós éramos meninos, então assim, não me surpreendeu. Essas meninas, elas são novas vozes da comunicação brasileira e essas vozes precisam ser ouvidas. Fora que nós estamos falando de 2 mulheres que não estão dentro do padrão estético que o Brasil era acostumado a consumir quando falamos de apresentadoras. Sim. E essa mudança é uma mudança muito bonita. Quantas vezes, Lucas, você não viu meninos com a sua estética corporal lamentando não poderem exercer a profissão que você exerce hoje? Exatamente. Quantas vezes, Felipe, você viu meninos com a sua estética corporal lamentando não poderem fazer isso também? Ou seja, estamos falando de luzes de novos tempos. Então, eu acho que o Brasil precisa, sim, receber o que elas produzem. Eu sou muito fã dessas 2, gente. Eu sou suspeito para falar, porque assim, eu sou amigo dela, sou amigo dos maridos, vivemos emoções e juntos minhas crianças adoram a Tati, adoram a Valéria, se eu precisar ir lá dar puxão de orelha no filho da Valéria, eu dou. Então, a relação é uma relação muito mais próxima, que vai muito além de televisão, vai muito além de Globo. Isso, são amigos. Você não convive tanto tempo com as pessoas e você não nutre um afeto, entendeu? Sim, sim. certo. Manuel, a gente está falando do encontro, né? Teve muita coisa que saiu sobre a sua saída. Quero te deixar à vontade para responder e falar o que você acha que deve falar, porque, né, acho que algumas coisas já foram ditas nas redes sociais, nas suas próprias redes sociais. A gente teve aí uma matéria da Folha de São Paulo que apontou que foram aí episódios, né, 8 episódios, eles deram um número de assédio, que estariam esses episódios no compliance. Né? Você disse algumas vezes que esses episódios eles não motivaram a sua demissão, que isso não tem nada, que não foi isso que aconteceu. Eu queria entender, alguma dessas pessoas te procurou para uma conversa? Existiu uma conversa de um incômodo? Alguém que se incomodou com você por algum motivo nos bastidores chegou a você em algum momento e falou sobre isso? Eu acho que tem 2 coisas, Lucas, que precisam ficar nítidas no processo. Primeira coisa se nós abrirmos aqui uma conversa sobre compliance, claro, automaticamente nós estamos ferindo um princípio muito precioso do compliance, que é o sigilo. Então, se aconteceu ou não aconteceu compliance, cara, eu nunca vou falar sobre isso. Assim como a Globo sabe que ela nunca pode falar sobre isso. E eu não estou falando isso para me proteger, até porque eu não tenho que me proteger de absolutamente nada. Quando eu digo que eu não falo sobre isso, é porque se eu começar a falar sobre isso, eu posso gerar uma desconfiança nas pessoas que podem utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta preciosa de todas as empresas. Claro. Então, assim, Acho que a gente caiu de novo, Manuel, o contato com ele. Oi, voltou. Voltou. Eu respeito todos os jornalistas. A minha convicção é que colocar na agenda temáticas como compliance gera uma desconfiança
Caiu de novo. Manuel, quando voltar aí, avisa a gente. Deu uma travada, deve restabelecendo a conexão. Oi, Voltou? melhorou. Voltamos. Melhorou. Então, assim, o que eu tinha a ser dito sobre isso, só num caráter de proteção da minha honra, da minha identidade, do meu legado de trabalho, é que, se por acaso eu tivesse sido desligado da Globo por um episódio de compliance que poderia ter acontecido ou não, esse desligamento seria por justa causa, porque é assim que se age nesse tipo de situação, e não desligamento em comum acordo, como aconteceu. Então, assim, Manuel, mas por que você acha que as pessoas especularam isso? Bom, eu não vou ficar tentando entrar na cabeça de pessoas que jogaram isso na rua, eu não vou tentar fazer isso, até porque eu não acho que isso é saudável, você entendeu? Então, assim, uma coisa eu posso dizer com todo carinho para vocês, assim, graças a Deus, eu não tenho nenhum inimigo dentro da emissora, não tenho, pelo contrário, eu tenho pessoas muito próximas, pessoas que se dispuseram até a vir a público para desmentir essas coisas e tal. Eu falei, gente, não é por aí. Minha mãe tem um ditado que eu acho maravilhoso, que ela diz, Manuel, não pode dar sangue pro mioma. O sangue tem que ser para a criança. Então, assim, e o que eu apresento no vídeo, o que eu estou apresentando aqui para vocês, é a realidade. É a realidade. Qualquer coisa que foge disso... Aí, gente, eu acho que são pessoas que estão motivadas por coisas que não estão dentro da minha agenda emocional, fazer esse tipo de avaliação ou tomar essa decisão. A minha dúvida, acho que independentemente do compliance, que é realmente um assunto que não dá para a gente detalhar e não é nem a intenção, é saber se existiu algum conflito com você. Você teve alguma desavença com alguém? Mesmo que isso, sabe? Porque nos bastidores se fala muito isso. Teve desavença, sei lá, falou muito da Patrícia, falou de outras pessoas da produção, de outros programas. Você chegou até você alguma desavença? Alguém em algum momento falou, olha, Manuel, não faz isso, eu não gosto de que você faça isso. Ou não quero resolver, ou não quero resolver isso. Em algum momento chegou até você? Isso existiu? O que chegou muito a mim foram colegas dizendo, Manuel, vamos escrever uma carta conjunta para a gente desmentir essas coisas. Eu ouvi isso de colegas lá de casa, ouvi isso de outros projetos que eu participei. Mas, gente, eu não vou gastar tempo e nem vou mobilizar os meus colegas que eu amo para fazer esse tipo de coisa. Não faz parte da minha personalidade viver esse tipo de situação. Não faz parte da minha cultura pessoal, do que eu sou como pessoa. E o mais importante, uma pessoa que tem esse padrão de comportamento nem consegue chegar até onde eu cheguei dentro da TV Globo, que é super rigorosa nesse aspecto. O que eu posso dizer a vocês é que, obviamente, dentro da rotina de trabalho, Manuel, você consegue ficar 20 anos dentro de uma empresa sem ter que pedir desculpa para alguém por alguma coisa? Óbvio que não, né, gente? Você precisa, mas graças a Deus eu nunca vivi situações em que as pessoas se sentiram atacadas, constrangidas, e nunca me senti atacado ou constrangido pelas pessoas. Obviamente que eu acho que existem questões temporais e questões culturais, uma questão de cultura familiar, de comportamento, de termos utilizados, e aí sim eu acho que adequações precisam ser feitas. Mas eu sou um cara muito sensível nesse aspecto, assim, até por conta do meu ativismo social. Então, eu fico com o olho muito ligado sobre como as pessoas estão sentindo alguma coisa, se uma palavra bate no lugar errado, se essa palavra bate no lugar errado, de chamar a pessoa para conversar. Para mim, isso é muito fácil de se resolver, de se pensar. Manuel, mas poxa, por que você acha que essas coisas vieram à tona? Existe uma realidade estrutural brasileira que essa realidade ela pressupõe uma presunção de culpa. Então, assim, é muito comum que isso aconteça, né? Então, eu acho que por conta dessa realidade brasileira, dessa realidade cultural brasileira, que pressupõe uma presunção de culpa,
se alguém virar e disser, olha, eu acho que o Manuel roubou meu celular, depois cabe a mim provar que não roubei celular. Não cabe a pessoa provar que eu roubei. Isso é o princípio de presunção de culpa. Se alguém disser, olha, eu acho que o Manuel é grosso nos bastidores, fica cabendo a mim provar que não sou grosso nos bastidores. Esse processo de presunção de culpa, eu acho que ele é extremamente letal. Graças a Deus, gente, eu só tenho pessoas zelando por mim, inclusive pessoas dentro da própria Globo, assim. Quem acaba fazendo mais um processo de ficar mais na minha, ficar mais escondidinho, sou eu, entendeu? Tá. Você, a gente falando desses relacionamentos, muita gente leva direto para o encontro ou direto para a Patrícia. Mas a gente teve aí a notícia sobre o João Vicente, né? Sobre um possível embate do João Vicente. Quando eu conversei com a sua assessoria, né, eles negaram esse embate, vocês sempre negaram. Inclusive, me falou que você considerava o João um padrinho seu ali, né? Por que você acha que o João não veio a público dizer isso, de repente, também? Cara, porque eu acho que as pessoas têm mais o que fazer, Lucas. Entende? Eu e o João, quando a gente ouviu isso, a gente deu muita risada. Primeiro que assim, cara, o João ele é um gênio, velho. O João é um dos criadores do Porta dos Fundos. O João é um gênio. Então, quando eu falo que pra mim ele é uma referência, ele é um mentor, eu realmente acho. O João é um gênio. Então, assim, seria burrice da minha parte criar desavença com um cara como ele. Então, eu olho assim, é uma de gerar uma situação, sabe, de Manuel problema. Eu digo a você, cara, tá tudo bem. Tem o telefone do João, uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem quando eu saí da empresa foi ele, inclusive. Cara, eu fico observando como muitas vezes as pessoas ficam tentando ler detalhes onde não tem. Minha primeira dama chegou aqui. Oi, meu amor. Ler detalhes onde não tem. Então, assim, ele até perguntou para mim, ele falou, Manuel, você acha que a gente tem que fazer alguma coisa? Eu falei, cara, acho que a gente não tem que falar nada. Meu princípio básico é não dê sangue para o mioma. Eu acho que a gente não pode entrar numa agenda de alimentar fofoca. Eu morei em comunidade pobre minha vida inteira. E se tem uma coisa que sempre teve nas comunidades que eu morei, era uma tia ou um tio que ficava sentado na porta do bar ou sentado na janela, que ele tinha um tempo ocioso, talvez por uma aposentadoria, e ele ficava elaborando teorias sobre as vidas alheias. E, sinceramente, eu não tenho tempo a ficar gastando com pescoçudo ou pescoçuda, entende? É clássico essa imagem, né, desse tio, assim, das nossas realidades. E você falou... Sentado ali na porta do bar, tá certo, vamos lá. Verdade. E você falou sobre as pessoas que estão buscando detalhe, né? Às vezes ali em uma situação até que elas estão distantes. Teve aquela foto, né, da Patrícia Poeta, que ela foi fotografada ali na praia, que ela parecia estar triste, abatida. E esse episódio meio que acabou dividindo o público um pouco, né? Vocês dois ainda apresentavam juntos o programa. Alguns até acharam que fosse armado por ela, outros acharam que fosse algo realmente da relação ali dentro do programa de vocês dois. Como você reagiu a esse episódio? Cara, eu não tenho que ter reação sobre esse episódio. Eu acho que as pessoas veem uma foto e tiram um monte de conclusões. Cara, é uma pessoa passeando na praia. É só isso. É só isso. Então, assim, volto a dizer o que eu acabei de trazer para vocês aqui. Especulação não é notícia. A gente precisa tomar muito cuidado. Especulação não é notícia. E é por isso que eu criei o Bombô. Porque a gente precisa hoje ter essa tranquilidade de que, assim, eu acho que a notícia do entretenimento, do comportamento, a notícia voltada para personalidades públicas, ela deve existir, porque essas personalidades públicas colocam a sua vida, o seu nome, a sua existência a serviço de uma visibilidade. Então você também não pode ficar não querendo
que o seu nome esteja nos lugares. Então fala o seguinte, vai viver na vida de anonimato se você não quer passar por isso. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é necessário que as coisas elas sejam ancoradas em fatos. Então hoje uma coisa que a gente vê muito são suposições que as pessoas têm, e a partir dessas suposições, elas vendem como verdade. E aí aquele verbozinho que coloca ali, acredita-se que, e aí a pessoa coloca todo o resto da sentença. É possível que, e a pessoa coloca essa sentença e coloca isso na manchete. Eu entendo, existe a indústria do clique, tá, gente? E precisa, porque na hora de vender vender um site, na hora de vender uma coluna, na hora de a pessoa precisa apresentar para o patrocinador que ele tem, para que o patrocinador entenda que ali existe um público fiel, atento e tal, não sei o quê. Então existe a indústria do clique, e às vezes a indústria do clique depende dessa quantidade de notícias. Mas eu acho que isso não pode tirar de nós que trabalhamos com comunicação, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. E às vezes o que eu sinto, e nem tanto com relação a mim, mas o que eu sinto um pouco é que o desejo de ser assertivo com relação aos números e ao alcance tira das pessoas um pouco daquela responsabilidade. É uma renúncia difícil de ser feita, tá? Eu falo porque eu já vivi isso em muitos momentos do meu trabalho. Vocês imaginam a quantidade de imagens que eu já captei andando dentro de favelas, dentro de presídios. Imagens que, de fato, talvez chocassem o Brasil. Mas chega uma hora que você precisa tomar decisão. Eu quero ficar famoso ou eu quero ser ético? E aí você tem que saber essa escolha. E que, às vezes, cara, é uma escolha que só vai deixar o seu coração feliz. Sim. Mas, Manuel, você é uma pessoa, e a gente tem falado muito sobre empatia, você é uma pessoa empática. Em algum momento você, após essa imagem, chegou a falar com a Patrícia, você está bem? Ou ela te perguntou, você está bem? Porque falavam muito de vocês. Ou rolou essa, tipo, estamos bem? Estamos passando por isso bem? Porque o que falou naquela imagem da Patrícia na praia, por exemplo, que o Felipe citou, é que ela não estava bem. Você chegou a perguntar, você está bem? Ou você já imaginou ou acreditou que fosse realmente uma especulação da imprensa? Cara, como colegas de trabalho, a gente sempre tenta cuidar uns dos outros. A gente sempre fez isso. Em todos os episódios, com relação à minha vida, com relação à vida de todos os colegas. Por uma questão de empatia, de afeto, a gente sempre cuidou uns dos outros. E obviamente que às vezes você, ao olhar para uma pessoa, você sabe se ela está bem ou não. Às vezes, ao interagir com a pessoa, você sabe se ela está bem ou não. Então, esse cuidado ele sempre existiu em todos os lugares que eu trabalhei, com todas as pessoas que eu trabalhei, e é uma coisa que sempre vai existir porque isso faz parte de mim. Entende? Então, assim, no dia que eu encontrei você lá no desfile do Fashion Week, Lucas, eu me lembro que eu passei, você tentou falar comigo e a gente, obviamente, eu estava sendo levado para o momento do desfile, mas eu fiz questão de voltar. Sim. Eu fiz questão eu me lembro, eu toquei no seu braço e disse, olha, vamos conversar depois, olhando Sim. no seu olho, porque isso é o que eu sou, é uma relação de afeto. E eu não fiz isso, e te digo, na hora eu nem me dei conta que você era o rapaz do UOL. Eu não, a gente não se conhecia ali. Eu não associei o nome à pessoa, mas eu acho que assim, o olho no olho, o contato, o afeto, ele nunca pode sair da nossa esfera de relação. E nunca sair da minha esfera de relação. Eu sou um cara extremamente cuidadoso com relação a isso. Então, assim, você pode ter certeza que sempre que foi existir afeto, o meu afeto estava e está disponível. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Bom, a gente fala de rede de apoio, né? A gente está falando de afeto, de rede de apoio. A gente falou dos seus filhos terem sido sua rede de apoio, que eu acho que a sua família, a gente vê que é muito importante para você. Mas a gente teve aí, por exemplo, uma notícia no Notícias da TV, que eles falaram que você tinha até um grupo de WhatsApp em que você tinha amigos ali que compartilhavam assuntos. Amigos, militantes, né? Eles colocam como jornalistas, amigos, militantes. Você teve esses apoiadores? Você tem esses apoiadores? Quem são eles?
Cara, você lê bastante coisa, hein, cara? Eu leio. Cara, eu não sei de onde as pessoas tiram isso, cara. Não, cara, eu não tenho isso, não. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, onde na área social, por exemplo, nós temos muitas ações voltadas para as comunidades. Então, muitas vezes, quando tem chuva, quando tem conflito em uma determinada comunidade, nós nos mobilizamos para estar lá, para fazer. Mas, graças a Deus, a minha vida profissional, ela nunca foi pauta em grupos de WhatsApp ou grupos de amigos, assim, porque eles sempre respeitaram muito a minha privacidade. Perfeito. Dentro da minha casa, a minha vida profissional só é assunto se eu startar o assunto. A minha família não tem isso como ponte de diálogo. Então, assim, não sei, assim, porque as pessoas se sentem à vontade de elaborar essas coisas, mas respondendo a sua pergunta de maneira muito tranquila, muito nítida, não, cara, isso não condiz com a verdade. Perfeito. E, Manuel, você falou aí do seu trabalho como ativista, e que a gente conhece, né? A gente reconhece o Manuel como essa pessoa que está sempre à frente de trabalhos, falando sobre questões sociais. E as pessoas, imagino que as pessoas gostam de saber a sua opinião, né? Até você falou agora há pouco que os seus filhos sempre levam as coisas para você. Imagino que eles também gostariam de saber a sua opinião sobre as coisas. E a gente vive num país que 56% da população se considera parda ou preta, né, negra. Mas essa é a população que a gente sabe que está mais longe dos acessos a questões de direitos, do dia a dia, direitos básicos, é a que mais morre nas comunidades. E essa minha introdução, né, inclusive está fazendo 10 anos agora da morte do Amarildo, que é um Com caso certeza. emblemático para a gente. Essa minha introdução quase responde a pergunta que eu vou te fazer agora, mas eu queria saber a sua opinião, a sua reflexão sobre isso também. A democracia racial no Brasil é um mito? Falta consciência racial no nosso país? Cara, eu sou um homem negro retinto, que fui o primeiro apresentador de entretenimento de um matinal num país em que moram 200 milhões de pessoas. Eu fui a primeira pessoa a fazer isso. Eu não deveria ser o primeiro. Esse lugar de primeiro não é uma coisa que me deixa feliz. Outra personalidade, eu fui alvo de um amontoado de boatos sobre mim. E por que será que as pessoas e os veículos se sentiram tão à vontade em esticar esses boatos durante tanto tempo? Será que era somente porque as pessoas estavam dispostas a consumir? Ou será que esses boatos traziam uma agenda de reafirmação da identidade e do imaginário que se tem a pessoas como eu? Manuel, você está colocando tudo isso na conta do racismo? Obviamente não. Mas nós não podemos, num país como o Brasil, acreditar que a democracia racial ela é um fato. A democracia racial ainda não é um fato, ela é um desejo. Um desejo que nós vamos alcançar com muita luta. Assim como a igualdade de corpos não é um fato, é um desejo. Assim como a luta contra a homofobia é um desejo, não é um fato ainda. Então, assim, eu fico muito, muito tranquilo porque eu tenho pessoas próximas a mim, estudiosos, intelectuais, que me ajudam a entender isso cada vez mais, entender em tempo e espaço. Pelo menos 2 pessoas nessa sala virtual aqui seriam compradas há 130 anos por R$400 no centro de São Paulo. Isso não é por acaso. Ou no caso do Valongo, aí no seu caso, Felipe. Então, assim, eu acho que é super importante que a gente entenda que existe uma realidade social / racial no Brasil. E se nós não dermos a devida atenção a isso no nosso cotidiano, não vai ser fácil. Eu digo a vocês que eu gostaria muito de ser só um homem. O meu sonho era ser só um apresentador de televisão, um apresentador de multiplataforma.
mas eu ainda ouço a referência de apresentador negro. Eu só quero ser uma pessoa, eu não preciso ser uma pessoa negra. Essa necessidade que as pessoas têm de nos ficar rotulando não faz bem nem para elas. A lógica de divisão. Mas, óbvio, nós também precisamos entender que se somos desprivilegiados por conta da cor da nossa pele, se somos fragilizados por conta dessa identidade, e essa fragilização ainda vem de maneira camuflada, que uma coisa é quando a pessoa vira e diz, olha, Felipe, eu não gosto de você porque você é preto. Eu prefiro 1000 vezes que a pessoa vire para mim e diga, Manuel, eu não gosto de você porque você é preto. Porque nesse momento está existindo entre nós honestidade. Quando a pessoa vira para mim e diz, eu não gosto do Manuel porque ele é muito arrogante. Eu não gosto do Manuel porque ele é muito prepotente. Eu não gosto do Manuel porque, sei lá, tem alguma coisa ali ó, que não... E, gente, na verdade a gente sabe qual é a razão desse não gostar. A gente sabe do que a gente está falando. E talvez a pessoa não saiba do que ela está falando. Porque esse sentimento está tão introjetado dentro dela que ela nem sabe o porquê que ela não está gostando. Mas ela não está gostando porque ela foi ensinada que pessoas como eu precisam estar num serviço mais braçal. Pessoas como eu não podem estar olhando para ela no olho. Eu ontem conversei com um grande amigo e ele disse para mim que uma vez ele pegou uma atriz negra maravilhosa e levou ela para participar de um evento de moda junto com mais 3 atrizes de pele clara. E o comentário dessa atriz negra quando ela saiu foi, nossa, como fulano é arrogante. Ele disse, mas ela não fez nada. Ela estava com o nariz em pé. Ela estava representando uma grande marca internacional, ela ia abaixar a cabeça. Pessoas negras no Brasil que não abaixam a cabeça são rotuladas como arrogantes, como prepotentes. Só que minha mãe me ensinou a ter dignidade. Então, se tem uma coisa que as pessoas nunca terão de mim, é subserviência e uma postura de homem escravizado. Eu sempre vou olhar no seu olho, eu sempre vou dizer verdades, vou tentar sempre ser o mais sensível, o mais tranquilo, o mais humilde possível, mas não conte com a minha submissão. Isso talvez eu não tenha para entregar, não mais. Boa. E aí a gente tem o seu livro, né? Aí que vai virar peça, a gente ainda quer saber mais sobre isso. Mas falando do livro, né? Para o meu amigo branco, ele vem aí como um desejo seu por essa democracia racial? Qual é o objetivo dele? Assim, para alguém que não conhece, que não leu, que você fala, o meu livro é esse o objetivo, eu escrevi para isso. Esse livro ele foi escrito durante a pandemia, quando o meu filho Ezequiel estava crescendo. Meu filho Ezequiel é da sua cor, Lucas, e eu comecei a me dar conta que eu ia ter um filho branco. Eu falei, caramba, como é que educa uma criança de pele clara? Ah, mano, é da mesma forma que educa uma criança de pele negra. Não, não é da mesma forma. Uma criança de pele negra, você ensina, se ela sair de casa, ela tem que levar os documentos, ela tem que levar a nota fiscal da bicicleta, porque se ela for pega na rua, ela pode ser acusada de ter roubado essa bicicleta e ela pode ser presa. Isso se ela não puder ser morta. Então não é da mesma forma que se educa crianças negras e brancas. Como é que eu educo meu filho de pele clara para que ele não reproduza ambientes e posturas racistas? E aí eu comecei a escrever o que para mim seria uma análise do que é a pessoa branca no Brasil e de como essas relações raciais se desenvolveram na vida dessa pessoa de pele clara. E eu peguei esse livro e comecei a dividir o manuscrito desse livro enquanto eu escrevia com amigos. Eu sei que esse manuscrito do livro ele cresceu, porque as pessoas começaram a ler e começaram a passar umas para as outras e tal. E uma das pessoas que eu passei esse manuscrito foi uma grande que na época trabalhava ainda na TV Globo. A Mônica falou, Manuel, muito legal isso. Isso não tem como virar um livro. Eu falei, bom, a intenção não era virar livro ainda, Mônica. Isso era uma coisa para amigos, era uma coisa de família mesmo. E aí, tanto que o nome inicial era Para Meu Filho Branco. E aí a minha mulher de Norá falou, olha, isso não é mais para o seu filho. Isso é para todo mundo, isso é inclusive para seus amigos. E aí a gente mudou o título para Meu Amigo Branco. Fizemos a primeira edição
sem editora ainda, porque era uma coisa só para distribuir para amigos. Na hora que eu fiz o pedido para a editora, para a gráfica, por exemplo, eu errei o número, veio muito mais livro do que era previsto, porque eu errei, era para ser 200, veio 2.000, um rolo danado. E aí, quando nós vimos, pessoas começaram a ter acesso ao livro físico. Entre essas pessoas teve a Fernanda Souza, a atriz e apresentadora, e a Fernanda é uma pessoa que eu amo demais, assim, que eu tenho um carinho absurdo, e a Fernanda ficou encantada com o livro e me aproximou da editora Agir. Aí, resumindo, o livro hoje está na lista de um dos mais vendidos no segmento da Amazon, da Amazon Prime, não sei, acho que não é Amazon Prime, mas é a Amazon ali que compra publicações da Amazon. Eu digo que para mim foi muito maluco, assim, porque, de novo, a gente não esperava esse alcance. Fiquei mais feliz ainda quando chegou o convite para virar uma peça de teatro, e aí, sabe, as coisas meio que vão saindo do controle, o que a gente vai produzindo. E é por isso que eu digo, são tantas coisas boas, são tantas pessoas legais que se aproximam de mim, que, cara, é por isso que eu não leio bobagem, assim, com o meu nome. Porque tem muita coisa bonita acontecendo, entendeu? Sim. Não, tá certo. E você falou da peça, ela tá prestes a estrear aqui, né, no Sesc Copacabana, e ela é dirigida pelo Rodrigo França. Queria saber, você disse que, né, quer ter a experiência ali de ser um espectador, né, não participou muito, mas como foi esse diálogo com o Rodrigo França? Teve algum diálogo? Ele te falou alguma coisa? Você ajudou um pouquinho ali na construção dessa Cara, peça diretamente? eu fiz questão de não ajudar. Eu fiz questão de não ajudar porque, assim, eu me conheço. Eu não ia conseguir estar perto disso e daqui a pouco não querer tomar a frente. Eu me conheço, eu sou dessa agenda, e eu acho que toda a equipe, não só o Rodrigo, mas toda a equipe tem total direito de, inclusive, discordar de algumas coisas do livro. E a minha presença talvez criasse nessas pessoas um certo constrangimento intelectual, de inclusive criar discordâncias. Então eu fiz questão de me manter afastado para dar a eles essa liberdade. E graças a Deus deu super certo. Nenhum deles me cobrou, mano, você tinha que estar perto e tal, não sei o que. Pelo contrário, disseram, Manuel, tá tudo bem. E eles dividiram comigo quais eram os objetivos de criação. Eu disse a eles, as etapas que vocês acharem que eu devo contribuir, eu estou aqui à disposição, tanto que eu escrevi alguns textos pro livreto que é entregue antes da peça começar. Eu estou vivendo junto o processo, mas eu fiz questão de me manter afastado, porque eu acho que se eu estiver muito perto, eu vou contaminar um processo criativo que eu acho que precisa ser muito independente. Eu acho que a minha contribuição era escrever o livro e disponibilizar esse livro para que ele tivesse aí. E você que está vendo em todo o Brasil essa entrevista, se quiser levar a peça para o meu amigo branco aí para a sua cidade, entre em contato com essa galera que vale muito a pena. Boa. A gente está caminhando aí para o fim, mas eu não posso deixar de perguntar, ouvir de você, assim, né? Qual que você considera que é o papel aí das pessoas brancas nessa luta antirracismo? Eu desejo, cara, que todas as pessoas de pele clara no Brasil, elas tomem como decisão pessoal defender uma relação de equidade com pessoas negras. Eu desejo que todo branco brasileiro defenda pessoas negras. Que ele não nos obrigue a ter que pular na frente para nos defendermos. Eu desejo que você, Lucas, como um homem que é lido socialmente como um homem branco, se você entrar num restaurante que não tenham pessoas negras sentadas e não tenham pessoas negras atendendo, que isso seja desconfortável para você. Que quando você passar na rua, você vê moradores de rua e você se der conta que todos eles têm mais ou menos a mesma paleta de cores, que isso gere um desconforto em você. Para mim, o antirracismo ele passa pelo desconforto do branco frente à condição que a pessoa negra está. E não colocar negros contra brancos. A luta que nós temos no Brasil não é de negros contra brancos.
é de racistas contra não racistas. Se nós dividirmos a luta por igualdade racial no Brasil por uma paleta de cores, nós estamos sendo irresponsáveis. Volto a frisar. A luta racial brasileira é de pessoas boas contra pessoas más, e não de negros contra brancos. Porque, infelizmente, nós temos pessoas negras que muitas vezes, para ter uma colocação social, trabalham em direção ao racismo, por mais que elas não possam ser racistas, porque elas não são beneficiadas pela estrutura de poder. E nós temos pessoas brancas que são aliadas e sacrificam sua vida, sacrificam suas identidades profissionais, suas relações pessoais para promover equidade racial. Então, eu acho que isso é o caminho. Eu quero agradecer a vocês, obviamente, por terem me dado esse espaço. Quero pedir com muito carinho que tomem cuidado com as manchetes que colocam. Eu sei que precisam de frases impactantes para gerar clique, mas, por favor, não coloquem frases que as pessoas vão interpretar de maneira errônea qualquer coisa que eu disse aqui, até porque tem gente que não clica na matéria, tem gente que só lê a manchete. E dizer que eu sou um leitor do UOL, sou um leitor do Splash, e acho que vocês têm uma função social muito bonita, gente. Muito bonita. Tem gente que às vezes está com o coração apertado, está no momento de dor, e é no entretenimento de vocês que eles encontram aquele acalanto para dar uma respirada e voltar para a vida. Então, assim, não parem de fazer o que vocês estão fazendo. Só sejam carinhosos comigo. Obrigado, Manuel. Eu tenho a agradecer, mas eu queria te pedir também, por último, se você deixa um recado aí, né? Tem muita gente que acaba ficando ansiosa para te ver de novo na TV. A gente está falando de vários outros projetos seus, mas as pessoas querem te ver na TV. Assim, você quer voltar para a TV? Falamos aí de vários projetos, mas existe uma conversa mais concreta ou um desejo seu de voltar para a TV? A gente, ainda lá naquele âmbito das especulações, a gente teve até que você estaria no programa Na Moral, né? Falaram disso antes de sair da Globo, e a gente ficou curioso, o que vem aí? Tem esse desejo? Para finalizar essa ansiedade de quem quer te ver na TV, o que você pode contar para a gente? Inclusive, tem muito pedido desses ali nas redes sociais, que a gente acompanha, né, que as pessoas respondem nas suas fotos. Em breve, eu acredito que a gente vai voltar para a televisão, sim. Não só para a televisão. Eu adorei o conceito de multiplataforma. Eu acho que nós temos que trabalhar numa lógica de multiplataforma. Eu quero também contribuir com veículos para produzir coisas. Inclusive, quero deixar para a direção do UOL aí, me coloca à disposição para gratuitamente. Eu vou estar na África, em Angola agora, dos exclusivos para a coluna Splash do UOL, mostrando um pouquinho do continente africano. Daqui a pouco a gente faz um diário de viagem interessante lá, mostrando coisas legais. Eu acho que a grande sacada é isso. Eu saio da Globo para ser do mundo. Então, o que eu acredito é que eu serei multiplataforma sempre. Eu era um cara de televisão. Hoje eu sou um cara que vai respirar as plataformas de áudio, as plataformas de vídeo, vou respirar a televisão, vou respirar a imprensa escrita. Eu quero estar onde os olhos e os corações das pessoas estiverem. Se for na televisão, podem ter certeza que é na televisão que eu vou estar. Tá certo, Manuel. Muito obrigado por esse papo. A gente aqui agradece pela sua disponibilidade em falar aqui com a gente, falando sobre muitos assuntos, encontro, falando sobre novos projetos. Vamos acompanhar aí agora os próximos passos também. Muito obrigado por esse papo. Só queria deixar um último pedido para todo mundo que tem a suspeita que o filho tem autismo, que o filho tem algum tipo de neurodiversidade, faça a investigação. Quero pedir a você. Se nós tivéssemos que colocar alguma manchete nessa nossa entrevista, a manchete que eu pediria para o UOL Manuel pede para que as pessoas façam investigação do autismo. Nós temos muitas crianças, muitos adultos, adolescentes que estão sofrendo por conta desses transtornos, porque as pessoas têm medo. Uma a cada 36 crianças hoje vive essa realidade e isso causa muita dor. Então, assim, por favor, gente, façam a pesquisa. Boa, muito obrigado, Manuel. Obrigado aí pelo seu tempo com a gente, por tantos assuntos que a gente falou. Acho que foi bem... ficou muito claro aí, né? Muito, muito certo todo o seu posicionamento e todos os seus projetos que a gente queria mais saber. Beijo no coração de vocês. Felicidades, tá, gente? Valeu.
Uau!